quero falar sobre a língua, estragos e bênçãos que provém do uso da língua dos cristãos. É sempre bom a gente estabelecer essa diferença. Quando a pessoa não é de Deus ainda, é um ser humano natural, está como nasceu, porque ele não se converteu, não nasceu de novo ainda, essa pessoa pode falar o que quiser. Deus diz na Bíblia que pode até blasfemar contra o filho ou contra o pai. Não é assim que Jesus falou? A pessoa do mundo pode falar o que quiser, que não faz diferença. Mas o cristão tem que tomar muito cuidado com o que fala. Tudo o que fala está anotado por Deus, mas tem consequências aqui na terra. Guarde bem isto. Quando você toma a decisão de servir a Deus e consagra a sua vida ao Senhor, você começa a viver uma nova vida observada por todos, porque você passa a ser luz para o mundo ao seu redor. Você não vai ser uma pessoa comum como outra qualquer. Os outros podem falar mentira, mas a sua língua é observada pelo Senhor e testemunhada pelos homens. 10 pessoas falam bobagem ao seu redor. Quando você falar, vai ter consequências graves. O cristão é chamado por Deus para ser porta-voz de Deus aqui na terra. Você já imaginou isso? A importância. O cristão fala em nome de Deus, porque tem o Espírito Santo, que é Deus. E quando anda no Espírito, o problema é que a maioria dos crentes não anda no Espírito, anda na carne, no pecado, como o mundo anda. Mas o cristão pode andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Quando anda no Espírito, ele é usado pelo Espírito de Deus, ele é um porta-voz de Deus. O cristão fala em nome de Deus. É importante demais isto. Mas a maioria dos cristãos não atenta para esse privilégio e muito menos para a responsabilidade que decorre daí. Pela sua própria boca você vai ser justificado ou vai ser condenado. Uma palavra torpe que você disser, por exemplo, brincar com seu irmão, chamar de tolo, já está sujeito ao inferno de fogo. Foi o que Jesus falou. Cada um de nós tem que tomar muito cuidado com o que fala, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que for boa para a edificação e transmita graça aos que a ouvem. O que você fala tem transmitido bênçãos e graça para outras pessoas? Você tem cuidado com a sua língua, o que você fala? Vamos lembrar o que Deus nos diz através de Tiago, no capítulo 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Há que ter cuidado com a língua. E há pessoas que querem falar demonstrando conhecimento, demonstrando que têm entendimento e se metem a falar, discutir. A discussão é uma expressão tola de uma tentativa de afirmação do eu da pessoa. Isto é, de certa forma, relatado também no capítulo seguinte, 4 de Tiago. Mas continuando no capítulo 3, e também versículo 3, o Tiago diz, fazendo uma comparação, nós colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, e assim nós dirigimos o cavalo inteiro. Observem também os navios que, sendo tão grandes, são batidos por ventos e ondas e marés, mas um pequeníssimo leme dirige o navio para onde quer o timoneiro. Um leme dirige o navio todo. Assim também a língua. A língua é como o leme de um navio, a língua é como o freio na boca do cavalo, e
ele diz que a língua é um órgão pequeno, mas que se gaba de grandes coisas. A língua é um mundo de iniquidade, Tiago está dizendo. Nós temos que tomar muito cuidado. Com a língua você destrói um casamento, com a língua você pode causar uma divisão na igreja, com a língua você pode derrubar muitas pessoas, pode causar um incêndio verdadeiramente com a sua língua. Tem que tomar muito cuidado. Mas o bom é que você consagre sua boca ao Senhor. Há muitas pessoas que consagram outras coisas, mas não a boca. É bom consagrar a boca ao Senhor para que só saiam palavras de louvor, palavras boas, agradáveis, palavras que tragam vida para as pessoas que estão à sua volta. Você tem tido essa experiência de falar e ver pessoas se converterem ao Senhor através do que você fala? Você deveria ter prazer nisso, em ser um porta-voz de Deus, falar palavras que tragam vida e que façam pessoas se converterem. Você deveria investir nessa direção. Mas, às vezes, é o contrário, você investe em palavras torpes que só vão causar destruição. Você já tentou imaginar quantas pessoas estão fora da igreja hoje, desigrejados ou desviados mesmo, por causa de uma palavra que alguém falou na igreja? Eu conheço aos montes e conheço pessoas que já botaram muita gente para fora da igreja por causa da língua deles. Mais adiante, no capítulo 4, o Tiago diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? A contenda é em pequena escala, a guerra é em grande escala. De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, mas nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, e para dar em nada, é claro. Agora ele conclui: nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui está a orientação. Deus é a fonte de riquezas, de grandeza, de tudo que é bom. É só pedir a Deus. Mas a gente não pede porque a língua está suja, a língua está contaminada, a língua está cheia de vaidade, a língua está cheia de contenda. Então, como é que a gente vai usar a língua para falar mal de uma pessoa, depois vai louvar a Deus com a mesma língua? A maioria dos crentes gosta de botar um fechiclé na boca, eles não louvam, não falam de Deus, porque a língua deles é tão suja para falar de outras coisas, e principalmente da vaidade de seus corações, que eles não conseguem ser usados por Deus. E, para dizer a verdade, nem querem muito, mas não conseguem ser usados por Deus, porque a sua língua está tão suja, e envergonhados por isso se calam na presença de Deus, mas saindo para o mundo, eles se fazem como o mundo, falando como o mundo fala, vaidade, soberbas, discussão, guerras, contendas, brigas, etc, etc. Essas coisas são más e condenam a pessoa, porque a gente vai dar contas a Deus de tudo que a gente fala, de todos os nossos atos, de todas as brigas e discussões. O Senhor manda a gente amar o nosso irmão. Tem gente aí querendo entrar na justiça contra o irmão, querendo amaldiçoar o irmão, querendo o mal do irmão, querendo brigar com o irmão, bater no irmão. O Senhor manda a gente amar o irmão e falar alguma palavra que traga vida, que ajude. Nós temos que crer em milagres de Deus. A gente fala uma palavra, às vezes até despretensiosamente, e Deus transforma aquela palavra em vida para muita gente. O Jonas é um profeta na Bíblia que simboliza um crente manhoso mesmo. E ele foi falar, mas com raiva, com vontade de ver Deus destruindo a cidade de Nínive. E aconteceu o contrário. 120 mil pessoas se converteram ao Senhor. Ele não queria, ficou triste com a conversão daquela gente, mas a palavra dele, mesmo irada, com raiva,
despertou vida, porque Deus fez um milagre. Você pode falar mesmo sem jeito, mas Deus transformar aquela palavra em vida para a pessoa que vai receber. Então fale a palavra de Deus com jeito ou sem jeito, mas fale de qualquer jeito, a tempo e a fora de tempo, porque você não sabe o que Deus vai fazer com aquela palavra, mas fale de Deus. Aprenda a falar do Evangelho, as 4 leis espirituais, fale do amor de Deus, conte com a sua boca. Você tem feito isso? Conte histórias da Bíblia para as outras pessoas, conte textos da Bíblia para seus filhos e familiares. Quando estiver conversando com as pessoas, vá contando o que você viu na Bíblia. Deus vai transformar aquilo em fonte de bênçãos, em vida para muita gente. Comece a crer nisso, que Deus pode usar a sua língua. Deixe de consagrar a língua ao pecado, à discussão, à briga, à confusão, à carnalidade. Passe a consagrar sua língua ao Senhor, acreditando que mesmo falando sem jeito, Deus pode transformar a sua palavra em vida para muita gente. Comece assim, nessa decisão, meu irmão, minha irmã.